A política venezuelana e sua interpretação internacional têm sido assuntos de grande debate. Recentemente, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fez declarações significativas sobre a situação política na Venezuela, evitando rotular o governo de Nicolás Maduro como uma ditadura, apesar de reconhecer seu viés autoritário. Essas observações foram feitas durante uma entrevista na Rádio Gaúcha, evidenciando uma postura que se desvia significativamente de várias percepções globais. Maduro, o líder venezuelano, foi declarado vencedor nas últimas eleições pelo Conselho Nacional Eleitoral, um resultado que surpreendeu a comunidade internacional, pois contradizia as pesquisas que mostravam o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, à frente. A oposição venezuelana e vários observadores internacionais independentes criticaram o processo eleitoral como fraudulento. Essa desaprovação é amplamente compartilhada por democracias ocidentais, incluindo os Estados Unidos, que se recusaram a reconhecer a vitória de Maduro. Apesar das controvérsias, o Partido dos Trabalhadores, ao qual Lula é afiliado, divulgou uma nota reconhecendo e apoiando a vitória de Maduro, uma posição que Lula pessoalmente contestou. Ele enfatizou a importância de Maduro demonstrar ao mundo que as eleições foram justas e transparentes, um ponto que ele comunicou diretamente ao líder venezuelano. Lula descreveu a relação entre Brasil e Venezuela como estrategicamente importante, destacando os longos quilômetros de fronteira compartilhada e o histórico de superávit comercial significativo entre os dois países, o que, segundo ele, poderia pavimentar o caminho para uma parceria robusta. No entanto, a situação política na Venezuela permanece um ponto delicado nas relações bilaterais. Durante a entrevista, Lula expressou uma distinção clara entre sua visão pessoal e a posição oficial de seu partido, enfatizando que as discrepâncias internas no PT sobre essa questão não refletem diretamente suas opiniões. Ele argumentou que a resolução dos problemas políticos na Venezuela deve ser determinada pelos próprios venezuelanos, sugerindo uma abordagem mais hands-off do Brasil. Quando questionado sobre a legitimidade do regime de Maduro, Lula resistiu à classificação simplista de ditadura. Ele articulou uma visão de que, embora o regime possua características autoritárias, ele difere das ditaduras tradicionais vistas em outros contextos históricos e globais. Esta posição sugere uma tentativa de equilibrar uma narrativa diplomática com as realidades políticas complexas e muitas vezes controversas da região. O dilema central expresso por Lula gira em torno da validação dos resultados eleitorais. Ele manifestou um desejo de verificação independente dos resultados eleitorais, um ponto que ressalta a necessidade de transparência e legitimidade para a aceitação internacional da liderança venezuelana. Este discurso de Lula reflete a delicadeza das relações internacionais na América Latina, especialmente considerando os desafios políticos e as aspirações diplomáticas do Brasil na região. A posição de Lula, portanto, não apenas delineia sua perspectiva política, mas também destaca a complexidade das interações geopolíticas na América do Sul. O presidente Lula mais uma vez nos envergonha, quando demonstra sua incapacidade de não chamar o regime venezuelano por aquilo que ele é, uma ditadura sanguinária. Por mais que Lula tente disfarçar, ele não pode chamar a ditadura de ditadura, porque é um aliado importante para o petista, tanto que, na sua sanha de isentão de ditaduras, disse que a Venezuela vive um regime desagradável. Lula, meu amigo, quem vive um regime desagradável é quem precisa fazer regime para perder peso, tomar uma sopa, deixar de comer batata frita no final de semana. O que ocorre na Venezuela todos já sabem e muitos ignoram. A posição só não é menos vexatória do que a posição do candidato à Prefeitura de São Paulo, a cidade mais importante da América Latina, apoiado por Lula. Guilherme Boulos disse que a Venezuela não é seu modelo de democracia. Talvez porque não é uma democracia. Boulos? O presidente ainda disse que Maduro pode pôr em xeque as eleições brasileiras, dizendo que são ilegítimas, ou seja, o ditador venezuelano pode questionar o resultado das eleições brasileiras, mas o próprio povo brasileiro, se ousar criticar o judiciário, vai sofrer severas consequências, como é o caso da maluca de Tubarão, que foi condenada a 17 anos de cadeia. Que belo governo arrumamos!